Feliz sábado, bom dia para todos vocês. Mais uma lição da nossa classe. E é bom ter você como nosso aluno, como nosso amigo. Mais uma lição dessa, hein? Última. É a última. Você já pediu a sua, já mandou um e-mail para a gente, já escreveu lá, olha, ainda não tem minha lição. Kevin, bota aí para eles o número e manda um zap para a gente, tá? Preciso de uma lição e essa lição nova a gente já viu. Eu esqueci de trazer para vocês aqui, tá? Mas é uma lição fantástica, ok? Preciso da minha lição, porque hoje nós vamos estudar a 14ª lição, a última lição desse trimestre fantástico que vem falando sobre esse tema aqui, ó, vida, morte e eternidade. Linda, né? Aprendeu bastante? Então indica para os amigos, manda o link, fala para eles, manda assistir, tira as dúvidas, porque quantas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto? É ou não é, Joel? Bastante gente, não é? Muita. E daí, Elton? Muita gente? Tem muita gente que tem dúvida, mas a palavra de Deus revela tudo para nós. Ou a gente esclareceu ou deixou mais dúvida também, né? Acho que ajudou a esclarecer um pouquinho, não foi? Ajudou. Tivemos um guia fantástico, foi essa lição. Pastor Alberto Tim, brasileiro, né? A lição no mundo inteiro, eu acho que esclareceu para muita gente essa lição. Então foi fantástico, né? Era uma lição necessária, né? A época que a gente está vivendo, né? O interessante é que nós temos aí o conteúdo gravado no YouTube e aí a gente pede aos que estão que nos acompanham, que estão nos assistindo, que possam compartilhar com o propósito de levar essa verdade para pessoas que não conhecem, né? Tem tanta gente que sofre porque não conhece, sim, né? Tem tanta gente que sofre porque, imagina, está lá no céu vendo, está acontecendo, está no purgatório, está fazendo isso, está sofrendo aqui, e Deus está dizendo que está lá descansando. Só esperando, né? Só esperando o Papai do Céu dar o galardão que nós aprendemos na semana passada. Amém. Elton, você vai fazer para nós oração hoje, né? Não é você não. Tá escapando, tá feliz demais, é você. Tá quietinho ali. Joel, pede para o nosso estudo, já pede para que Deus abençoe já o próximo trimestre, certo? E assim eu vou frisar novamente que nós precisamos, né? Nós precisamos que você tenha a lição. Então, se você não conseguiu a lição, escreva para nós pelo Zap e a gente vai fazer a lição chegar gratuitamente para você, tá? Mês passado nós mandamos várias lições, distribuímos várias lições. É só pedir. Você ora para a gente? Oremos. Pai eterno, nós te damos graças nesta manhã de sábado, onde temos a oportunidade de nos desligar dos nossos afazeres e estarmos na tua presença e assim ouvir de forma mais clara a tua voz. Amém. O Senhor falou conosco ao longo deste trimestre e nós chegamos nessa última lição aqui, uma lição que nos tirou dúvidas e nos trouxe muita esperança. Amém, Jesus. E agora nós vamos estudar o último tema e que ele possa estar marcado em nossas vidas, que possamos pensar nisso diariamente, Senhor, Amém. para podermos almejar um dia estarmos contigo. Amém. Amém. Desde já nós entendemos que a lição da Escola Sabatina é algo que nasceu no seu coração e sabemos que no próximo trimestre estaremos dando um tema interessante, esclarecedor e necessário também. Amém. Confiando na tua guia, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Só para lembrar você, nós estamos aqui novamente com o Kevin, o homem, o diretor. O que ele é? Ele é diretor, sonoplasta. Manager. Tudo, né? É aquele nome em inglês que nós não É sabemos nosso falar, empresário, sabe? né? Não ganha nada, só gasta, mas é nosso empresário. Sabe, o título da nossa lição é Novas Todas as Coisas. Sabe o que isso me faz lembrar? Não sei se você já passou por isso, mas eu tive a felicidade, e eu acho que isso para mim foi muito bom, de nascer num lar muito pobre. Mas muito pobre mesmo. Então eu lembro que uma vez, nós, graças à igreja, né, a igreja proporcionou para nós muitas coisas boas. Por exemplo, assim, nós moramos numa casa maior por causa da igreja, mas teve uma época que a gente teve que mudar, porque a igreja teve que vender o local. E nós moramos numa casinha que ela tinha mais ou menos assim, ela tinha, eu acho que 3 cômodos. Um quarto grande devia ter 3x4. Uma cozinha que malemar cabia um fogão e uma geladeira. Um banheiro. 8 filhos, pai e mãe. E nós moramos lá.
Meu pai, para resolver o problema, fez sociedade com a minha avó num terreno. E compraram um terreno. E nós fomos morar para nossa casa nova. Como era que era a nossa casa nova? Um terreno que o meu pai comprou, era um terreno assim, e tinha uma queda para frente, né, pro lado da rua. Vamos lá, uma patrola fez assim. E ele comprou uma madeira de uma casa velha, que o cara ia destruir, para construir a nossa casa nova. E eu morei nessa minha casa, Juvel. A última vez eu preguei, eu mostrei a fotografia da casa. Eu morei nessa casa. Você viu? Você também viu? Viu? Eu morei nessa casa até sair de casa. E essa casa existe, minha irmã mora nela até hoje. Certo? E essa casa, morei até sair 20 anos de idade. Foi a minha casa nova. Foi a alegria da minha mãe. Meu pai queria morar num apartamento. Minha mãe falou sobre hipótese alguma, depois que ele aposentou. Eu nasci, aqui é minha casa, aqui eu vou morrer. Então, quando eu vejo a lição trazendo algo que para mim é a casa nova, para mim é minha casa nova, e eu lembro da minha mãe, que ela gostava de uma música que dizia assim, terei uma casa, lembra, Maçãs? No alto do monte. No alto do monte, cheio de flores, lembra? Um lindo jardim. O sonho da minha mãe era quando sair daquela casa nova, que de nova não tinha nada, era uma casa velha, desmontada, trazida para um terreno, construída para nós era novo. Mas o sonho da minha mãe era ir para a casa que Deus tinha preparado, ou está preparando para ela, para daí sim ela ter a casa nova de verdade. Amém. E vocês? O que para vocês é novas todas essas coisas? É renovação, né? A Bíblia trata eis que faço nova. E é interessante que ele fala todas, né? Todas. Todas as coisas. É uma restauração, uma renovação de tudo no mundo. A gente não tem a capacidade de pensar, imaginar, visualizar isso, porque a própria Bíblia diz que o que Deus tem preparado, né, não subiu ao nosso coração, ao nosso pensamento. Mas é difícil nós imaginarmos, mas às vezes a gente traz isso. Como será acordar num mundo onde não há nada de problemas, de pecado, né? Poder dormir com a janela aberta. Imagina. Elton, imagina. Pois é. Sei lá no teu bairro, lá vai dormir com a janela aberta. Nossa. Leva até o bonitão embora. Bonitão é o cachorro, tá? Mas aqui 2 Pedro 3,13 fala, né? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. E eu quero muito que essa justiça venha, porque tem tanta coisa errada, né? Tanta coisa atrapalhada e tanto sofrimento que essa justiça é o maior sonho, restaurar tudo isso. Nossa, imagina, maravilhoso. Hoje o certo se tornou errado. Vai falar para alguém hoje em dia, né, que o errado é errado, que a verdade é verdade. Hoje a mentira se tornou verdade. Hoje a verdade é dúbia. Aliás, é trípia. Existe 20, 30 verdades. Não existe mais uma. Mas ali você diz que haverá na nova terra haverá justiça. E o mais interessante é que o verso nosso, e você já falou um pedacinho dele ali, por isso que eu já vou falar todo ele, diz assim, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, não tenham sombra de dúvidas. O que eu prometi, eu vou cumprir. Vamos lá. O que é novo céu e nova terra? O que deve ser isso, será? A gente vê assim, na Bíblia, o começo dela, de Gênesis, né? Deus criando tudo, Deus falando tudo era bom, né? E no final, muito bom. E depois a gente vê o grande conflito depois disso, né? Satanás ali faz tudo aquilo. E
E aí, no final, né, começo e fim, a restauração de tudo, né? Tudo aquilo que foi perdido, tudo a beleza, todas as coisas que Deus fez perfeitas sendo restauradas. Não tem coisa melhor do que isso, né? Então, assim, a gente vê que o Rodrigo Silva fala muito isso, né? Que é como uma criança pegar um gibi, ver lá a briga, né? O herói sempre apanhando, mas no final ele vence, ele vence, né? E é a vitória de Jesus e do povo de Deus, né? E a coisa toda restaurada, toda... ela comenta na lição, fala sobre isso, né? Adão e Eva recebendo que o Éden vai ser melhor, mais bonito do que era antes, no princípio. Né? Então vai ser maravilhoso. Antes só tinha aqueles 2 solteirões lá, né? Não, solteirão não, aquele casal solitário lá, né? Solitário. Agora vai estar todos nós com eles, né? Imagina que maravilha. Maravilha. Agora, Joel, imagina só. Nós vimos que vai ter o juízo executivo de Deus. Vai vir fogo, vai destruir tudo. A terra vai estar totalmente transtornada. A nova Jerusalém vai descer na terra. Ou seja, o que nós vamos ter de bonito é a nova Jerusalém. Fora dos muros vai estar a destruição. Pecado acaba, pecador é destruído. Eu fico imaginando uma cena. Se eu estiver errado, pode falar na frente de todo mundo aqui. Jesus vai restaurar a terra. A primeira vez que eu escutei isso, eu não acreditei. Depois eu fui ler, aí hoje eu acredito. Nós, salvos, vamos ter o privilégio de ver Deus recriando a terra. Imagina que coisa linda, cara. É um pensamento interessante, porque assim, ó, o que é que Adão viu Deus criar? Deus criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no sexto. Até amanhã ele estava dormindo. Então, aí na hora... Né? Dormiu, viu nada. Então, o que Adão viu Deus criar? Nada. Nós também não. Né? E esse pensamento aí é interessante. Deus recriando um mundo totalmente destruído e Deus recriando novos céus e nova terra. Interessante também porque... se a gente perguntar por aí, cada um tem uma explicação. O mundo vai ser destruído, vai haver uma bomba nuclear, e a Terra, né? Isso. Mas a Terra não vai deixar de existir. Às vezes, assim, a gente tem muito essa expressão, nós vamos morar no céu, nós vamos estar no céu, mas a nossa morada, ela será aqui na Terra. Na Terra. Olha que interessante. Lá é só 1000 anos, né? Nós vamos passar um período com Deus, a Nova Jerusalém desce, vamos dizer assim, vai ser instaurada a capital do universo, será aqui, na Terra. Imagina. Né? Porque Deus mesmo vai estar conosco, imagina. Agora, essa restauração é o que a gente deve almejar. Por isso que Hebreus, assim, ó, a gente precisa ter um norte, ter um objetivo. A salvação, ela é tanto para o futuro quanto para o presente, aconteceu no passado. A gente precisa viver isso. Né? Nós temos que viver aqui. Não tem um hino que diz assim, com os pés na terra e com os olhos no céu. Os olhos no céu. Se a gente não almejar isso, a gente desanima muito fácil das coisas por aqui. Porque lá em Hebreus diz assim, ó, por exemplo, quando fala de Moisés, aí vai falar da vida de Moisés, o luxo que ele tinha nas cortes egípcias. Ele estudou, ele tinha ali ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. E ele abandonou tudo para ir morar com o povo reclamão lá no deserto. Mas por que ele fez, né? Que ele tinha os olhos numa pátria superior. Porque, e aí ele resume lá o livro a respeito de todos os heróis da fé. Todos eles almejavam uma pátria superior. Porque se eles almejassem uma pátria terrestre, eles não teriam suportado e teriam desanimado muito antes. É muito fácil então a gente precisa, né? Elton, visualizar isso. Normalmente algumas pessoas, por terem dificuldade de explicar isso, colocam o céu como sendo algo espiritual. Para não querer, sabe, ligar essa questão material, sabe? É espiritual ou é real esse troço? Real. Palpável? É ouro mesmo? Rubi? Palpável.
Vai descer? É de verdade? É como fala, né? Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? 1 Coríntios 2,9, nem jamais penetrou o coração humano, que Deus tem preparado, né? Mas é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente pode, e é palpável, não é uma coisa assim. E tem uns que falam assim, nossa, lá não vai ser bom, né? Vai ser monótono. Não vai ser, não. Vai ser uma coisa assim. Não vai tocar harpa só, não? Não. Sabe a coisa que nós aprendemos? Por exemplo, você quer aprender uma coisa, nossa, eu tenho dificuldade em matemática, tenho dificuldade em física. Lá você vai ver as coisas e vai fazer os cálculos na sua mente, vai vir tudo assim, claro. Você não vai ter limitação. Eu uso óculos aqui, não vai ter limitação de óculos. Vou ter visão ampla das coisas, eu vou ter visão clara das coisas que, para mim, hoje são um mistério. Deus vai revelando por toda a eternidade. E o maior estudo que a lição traz, que vai ser o estudo da vida de Jesus aqui, que ele fez por nós, né? Então não vai ser monótono, vai ser uma coisa assim inacreditável. Você já imaginou quantos planetas vai ter para a gente visitar? Eu sou louco para eu vejo a coisa espacial, né? Eu gosto muito de ver as coisas de astronomia, essas coisas assim. E eu fico pensando, imagina a facilidade que vai ser, né? Hoje, para o ser humano ir para o espaço, é uma coisa de bilhões que se gasta, né? E nós vamos ter liberdade e condições de ver tudo isso. Nós vamos voar. Agora, se vai ter asa, não vai ter, se vai ter turbina nos pés, não estou nem aí. Mas que eu vou voar, eu vou. Entendeu? Certo? Então, ou seja, o que Deus tem para nós no novo céu, nova terra, é real, é verdadeiro, você pode crer, certo? Nós teremos, eu gosto de um livro de Isaías que diz, plantaremos uvas e comeremos dela. E para pedreiro, eu conheço pedreiros que constroem para os outros, até hoje não tem casa. E lá diz que construiremos casas e nelas moraremos. Olha que maravilha. E tem algo interessante nessa afirmação. Porque como é que as pessoas imaginam o céu? No popular aí. Como é que é? Sentado na nuvem. Ou embaixo de um lugarzinho verdinho, todo mundo vestido com o quê? Branquinho, né? Fazendo o quê? Tocando harpa. Pronto. Vai ter local de ociosidade. Vai ter pá, né? Vai ter enxada. Essa restauração é uma restauração mental, espiritual, física, é do ambiente. Assim, nós vamos ser restaurados à imagem e semelhança de Deus que foi perdida. E o que Deus tinha para o ser humano era algo maravilhoso. Não, nós vamos, eu acredito que nós lá, Elton, vamos arrepiar. E uma coisa interessante, já passando para a próxima lição, é o santuário. Existe uma frase na lição que eu achei muito interessante, que João, numa visão que ele diz, não vi nela santuário. Não vi nela. O santuário no céu, a gente sabe que é onde fica o trono de Deus. Mas o santuário, também hoje, e também na época de João, era um lugar que lidava com o quê? Vamos lá. Com o pecado. Com o intercessão. Pecado. Então tinha o que no santuário que João conhecia? Sacrifícios, rituais, não era assim? Quando Deus abre o santuário no céu, o que ele vê lá também? Ele não vê sacrifícios, mas ele vê um cordeiro como morto. Lembra dessa imagem? Apocalipse 4, 5. Eu acho interessante isso. Quer dizer, esse santuário, João diz que não vê mais. Mas ele mesmo diz, antes disso, no início do capítulo do 22, que ele vê o tabernáculo de Deus. O trono de Deus. Ou seja, o santuário de Deus, onde que era lidado com o pecado, agora deixa de lidar com o pecado. Vê se é isso vocês aí. E passa a lidar agora somente com adoração. Chique, né? Que era a função original, né? Isso. A função original do santuário era a gente não consegue pensar isso porque a nossa mente é limitada. Aí a gente já pensa num lugar fechado, coberto. Que nem igreja. A gente pensa em igreja. Mas o santuário de Deus é algum ponto no universo onde Deus está e ali as suas criaturas com ele. Um local de alegria, de adoração, enfim. Pode ser coberto, pode ser aberto. A função original do santuário era adoração. Então, ou seja, quando João olha para o santuário, é que nem aquela história assim, não vi mais o mar.
Por que ele não vê o mar? Porque o mar trazia que separação dele para com as pessoas que ele amava. Imagina se não vai ter mar no céu. Pois é. Não, no céu, desculpa, não, na terra renovada. Pois é. Se no plano original de Deus tinha um mar. Aham. Certo? Quer dizer, o mar talvez não vai ser o mar violento que a gente conhece hoje, com Exato. essas coisas, mas vai ter aquela água bonita, porque como é que eu vou caçar o tubarão? Né? Eu vou me acertar com ele. Então, ou seja, essa questão do santuário, eu entendi desse jeito, o Elton, e eu entendi certo ou entendi errado? Correto. A função de intercessão não vai mais existir, porque o pecado deixou de existir. E assim, a questão da adoração, né? A adoração, assim, hoje, nesse mundo de pecado, nós vamos à igreja e a gente cansa, né? Essa adoração vai ser Constante, contínua. Né? Nós não vamos cansar, vai ser coisa assim, coisas maravilhosas, vamos ver o tempo inteiro sem cansaço, sem dor, sem doença, sem limitações. Imagina, que coisa. É incrível, né? Não, Então, por exemplo, assim, ó, como é o nome o Kevin, tinha Rock in Rio na nossa época. Qual é o nome desse negócio, desse show que tem em volta e meia aí? Que parece que o pessoal faz, fica 2, 3 dias aqui, eu acho que no Rio. Rave. Não é rave, não. É um nome Palusa. A Lollapalooza. Lollapalooza. O pessoal usa fralda, leva fraldão, para ficar a noite inteira, madrugada inteira, em pé, certo? Para ver os cantores. Olha só. No céu, nós não vamos usar fraldão. Nunca. Nós teremos prazer, porque nós vamos estar na presença daquele que nos salvou. Na semana passada nós falamos, daquele que no julgamento foi o nosso fiador, foi o que deu sangue, que nos limpou, nos purificou. Olha que maravilha. Sabe o que a gente observa na Bíblia? O movimento e o desejo de Deus. O movimento de Deus ele é resultado do desejo de Deus. E qual que é o movimento de Deus? O movimento de Deus é em direção ao ser humano. Vamos analisar no Antigo Testamento. Houve o pecado, certo? Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, e escondem o meu rosto de vós. Isso. Certo? Quando o homem pecou, houve essa separação. Qual que é o movimento de Deus que a gente observa? Deus quer se aproximar novamente do ser humano. O ministério dos profetas no Antigo Testamento, Deus falava com pessoas escolhidas para levar uma mensagem ao povo. No Novo Testamento, na figura de Jesus, Deus já está próximo, Isso. né, usando A figura de a Jesus. figura de Jesus. Depois que Jesus é elevado aos céus, agora Deus usa quem? O Espírito Santo para habitar onde? Dentro de nós. Então esse movimento de Deus é interessante. E quando chega no santuário, Ele mesmo está conosco. É lá que... Então assim, Deus deseja estar com o ser humano. É interessante isso. Às vezes parece que a gente quer estar com Deus, a gente tem que herdar a salvação para estar com Deus, e corre atrás disso e deixa isso para estar com Deus. Mas quem quer estar com quem? É Deus, né? É Deus. É Deus buscando desde o primeiro pecado. É Deus correndo atrás, é Deus se movimentando. Tanto que a lição de terça-feira é na presença de Deus. Mas para ver que é Deus buscando, Deus buscando. Só que um pouquinho antes de ir na presença de Deus, no livro Ciência de Bom Viver, página 329, diz assim, olha, quando nós estivermos lá no céu, diz assim, toda a natureza. Eu tenho um grupo especial de pessoas, especial demais, eu mando toda a programação nossa da igreja, essa lição eu mando para todos eles, certo? Um grupo especial. E eu mandei para eles essa semana esse texto. E todos curtiram esse texto, amaram esse texto, mandaram para mim, Jefferson, fantástico. Olha, toda a natureza, em sua incomparável formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol. A luz do sol será 7 vezes maior que hoje. Os anos transcorrerão de alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando:
não haverá mais pecado nem morte. Amém. Glória a Deus. Chique, né? Agora você falando, né? Deus faz céu, tudo novo, terra e céu. Deus, como nós estávamos falando aqui agora, o templo que lidava com o pecado já não lida mais, agora é só com o ser humano e Deus se adorando na presença de Deus. Lição de terça-feira. Imagina, a Bíblia diz que ninguém, nenhum ser humano até hoje, viu quem? Viu Deus. Viu Deus. Desculpa bater aqui, mas é ânimo. Agora no céu, ao nós ressuscitarmos, quem morrer, transformados, os vivos, num piscar de olhos, transformados pela graça e misericórdia de Deus, encontraremos Jesus nos ares, estaremos com Deus, vê-lo-emos face. E como que Jó diz? Vai lá. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos Que chique, né? o verão. Você já imaginou como vai ser chique isso? Cara, você vai me desculpar, eu sou que nem moleque bobo. Vai ser para mim eu acho que uma das cenas mais lindas, né? Pois é. E como não se emocionar com passagens como esta, né? Então, assim, o que a gente passa aqui, a gente, né, muito sofrimento, coisa e tal, mas depois que nós estivermos lá, vai falar assim, nossa, foi muito pouco o que nós recebemos, né? Nossa, vai ser maravilhoso. Então, isso aqui que dá ânimo para a gente, né? E a gente tem que deixar o eu mesmo e entregar a nossa vida para Jesus. Agora, Elton, veja só, a gente fala que sofreu pouco, né? Mas você já imaginou que a gente não fez nada para merecer? Nada. A gente só fez besteira. A gente é um traste. A gente não presta. A gente não vale nada. Sabe? E Deus correu o tempo inteiro atrás de nós para nos salvar e a gente fugindo dele. Até que um dia ele conseguiu nos convencer a olhar para ele, Joel, que nem você contando a sua história. Convenceu você a voltar a buscá-lo, a andar no caminho dele, convence você todo dia a permanecer no caminho dele, convence eu, meus filhos, minha esposa, nossos filhos, nossas esposas, fica atrás. Nós chegarmos perto desse Deus que 24 horas por dia tentando nos salvar, imagina que privilégio. Assim, ó, eu quero falar com quem está em casa, certo? Aqui está dizendo que nós poderemos estar na presença de Deus. E por que hoje nós não podemos estar na presença de Deus? A gente fala com os que estão em casa, né? Imaginando que está passando na televisão, né? A gente está na rede social, pode estar no carro, pode estar no trabalho, em qualquer local. E o Kevin já falou que não é para nós ficar falando em casa, Verdade. porque pode estar em vários lugares. A gente está aprendendo, então peço desculpa aí. Né? Mas o que nos impede de estarmos hoje na presença de Deus? A nossa natureza pecaminosa. Porque se nós estivéssemos, seríamos o quê? Santos. Fulminados. Né? Ah, tá. Não, sim, da forma que como estamos, nós né? nos encontramos. Isso. Então, o que eu quero dizer para quem está em casa? O pecado ele é repulsivo. E nós sentimos essa culpa dentro de nós. Talvez eu possa citar algo aqui e alguém possa se familiarizar com isso. Quando você recebe um convite para ir à igreja, uma pessoa que não é, né, não vai à igreja, e um amigo te chama, vamos na igreja. Automaticamente nós nos sentimos indignos, às vezes, de adentrar uma igreja. Tem muitas pessoas que se sentem assim. Por quê? Por causa do pecado que habita em nós. A gente entende que a igreja é um local de santidade, onde nós adoramos a Deus. Aqui porque Deus mundo, vai estar lá, né? De uma forma imperfeita, né? Mas nós adoramos ali, entendemos que a presença de Deus está ali e por isso nós nos sentimos indignos. Esse é o efeito do pecado na nossa vida. Mas o movimento de Deus vai na direção do pecador, porque ele sabe que o pecador não tem condições de ir na direção dele. Ou seja, por isso o convite de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde como? Como estás. A gente não precisa ter medo de ir à presença de Deus. É lá que nós seremos transformados. E essa transformação se inicia aqui e termina na volta de Jesus, onde o nosso corpo será então revestido de mortalidade, a corrupção ela vai deixar de existir, né, o pecado, e nós estaremos
habilitados a estar na presença de Deus e vê-lo então face a face. Amém. Amém. Eu vi você fuçando aí, ô Elton. Quando você olha assim, eu sei que você já vem com coisa chique. Vai lá. Aqui, Salmo 24, 3, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade nem jura dolosamente. Quem é limpo de mãos e puro de coração. Eu vou conseguir ser limpo de mãos e puro de coração? Nunca. Mas por Jesus nós conseguimos. Então vale a pena entregar a vida para Jesus. Ele está disponível para nós, ele nos ama. E eu quero ver ele face a face. Todos nós queremos, né? Tem aquela bem-aventurança também, você lembra? É. Os puros verão a Deus, né? É. Então, assim, ele pode fazer isso por nós. Se nós permitirmos, ele pode ir e está disponível para nós. Então, vale a pena a gente mudar nosso foco, nosso eu para Jesus. Eu lembro, o Elton falando de Martim Lutero, né? Martim Lutero dizendo como que Deus ia ver santidade nele que ele não tinha. Ele lembrou, eu lembro de uma coisa, que toda vez que eu peço perdão para Deus, eu vou a Jesus, Deus olha para mim, e Jesus se coloca à frente. E quando Deus olha para mim, Deus não me vê, mas vê Jesus. Aí ele vê a santidade de Jesus em mim, e por isso eu sou salvo. Amém. Então, toda vez que você pede perdão, que você pede que para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, falar para Deus, Pai, por favor, perdoe que o sangue de Cristo me purifique. Deus ele se coloca à sua frente, o Pai olha para você, e ao invés de ver o seu pecado, ele vai ver a santidade, a graça e a misericórdia de Jesus. Olha que lindo, né? E todos nós que fizermos isso, né? Nós teremos o privilégio de vermos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo face a face. Isso é lindo demais. Deus ele perdoa os pecados, né? Deus ele perdoa. A gente que precisa ter essa consciência. Tem que ter fé nisso, né? A fé é isso também, é saber que Deus perdoa mesmo que o pecado seja o mais escandaloso possível. Deus perdoa. Agora imagina, nós estamos diante da face de Deus, nós estamos numa terra nova, nós estamos num santuário que não lida mais com pecado, mas só com bênção, só com louvor, e nós temos a coisa agora que nós já sabemos que acabou. Apocalipse 20, verso 4, o que lá te fala? O que não existe mais? Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Caramba, meu, isso vai ser bom demais. Que cara, sabe que quer viver? Vocês fazem ideia que quer viver no mundo sem isso? Deixa eu te falar uma coisa. Fala lá. Ó, e aí muita gente vai entender. Vai querer bater no C? Não, vai entender o que eu tô falando. Tá. Como é que foi para você ter... Se você pensar bem, você não tem um filho. Você não tem. Primeiro, a mulher está grávida. Você descobriu que vai ser pai. Aí começa. Será que vai nascer? Aí você está assistindo televisão, algum programa, o número de síndrome de não sei o que aumentou consideravelmente nos últimos anos. Sim. A chikungunya está atacando as todo mulheres mundo. grávidas. As crianças estão nascendo... Rapaz, você fica doido. A tal pessoa teve toxoplasmose na gravidez, o filho nasceu com problema. E aí vai. Aí você já fica atribulado. Se você for pensar para ter um filho, certo? Tá bom. Não teve nada disso na gravidez. Mas e agora? Vai nascer. Será que vai ser assim? Será que vai assado? Como é que vai ser quando crescer? Será que isso? Será que aquilo? Será que vai sofrer um acidente? Será que vão raptar? É uma doideira a nossa vida. Ou será que eu vou ter condições de criar? Será que eu vou... Sabe? Será que eu vou... Será? E a gente só pensa em coisa o quê? Ruim. Coisa ruim. Esse é o mundo que nós vivemos. Ainda que a gente tenha esperança, ainda que a gente sempre tenha pensamentos positivos, o mundo é esse. E por que a gente pensa assim? Porque aconteceu com alguém que você conhece, porque você viu essas situações acontecerem, elas não são uma fantasia. Agora aqui está dizendo que não haverá nada nessa direção. Já pensou, Elton, nisso? Maravilha, né? Aqui.
E a gente pode estar falando com alguém que pode estar com assim, um diagnóstico de uma doença, passando por uma dificuldade, a perda de alguém querido, né? E está sofrendo. E a promessa de Deus, de Jesus para nós é que, igual o João falou, vai ter um fim isso. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas doentes, né? E quantas mortes que a gente tem visto. Mas aqui fala de mudança de tudo isso, né? E no final da lição fala aqui, né? O Senhor prometeu que novo céu e nova terra que ele criará, não haverá lembrança das coisas o quê? Passadas. Jamais haverá memória delas. Isso está em Isaías 65:17. Mas ele fala, isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura. Ou seja, nada vai trazer mais tristeza para nós. Que coisa mais maravilhosa que isso. Saber que o diabo não vai estar ali para criar transtorno, para nos acusar, para nos dar memória de pecados. Imagina que coisa linda. E assim, o mundo vai criando um ambiente cada vez mais favorável para nós almejarmos isso. Porque o mundo tem ficado pior. Sim. As pessoas estão piorando. A gente vê que na Bíblia, lá em Timóteo, diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Por quê? Não é por falta de dinheiro, não são essas coisas. O mundo se torna pior porque o homem se torna imoralmente pior. Moralmente pior. A imoralidade, ela tem o quê? Proliferado. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, pior o ser humano vai ficando, certo? Porque o inimigo está trabalhando de forma intensa e mais nós vamos almejar o quê? Salvação. Porque no final vai ser o que vai nos restar. A única esperança que nós vamos ter. Coisa chique, hein? Coisa linda. Nossa, eu não vejo o dia de chegar. Imagina a gente saber que a hora que recebermos os nossos que foram ressuscitados, vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Mamãe, papai, meu vovô, minha vovó. Ei, tem tanto tio que eu quero ver lá. Meu amigo Johnny. Ei, tem tanta gente que eu quero ver lá. Nossa, muita gente. E agora, o mais interessante, os nossos filhos recebem o nosso nome, não é assim? Meu pai errou no meu nome, que era para ser Jefferson, botou Jefferson, certo? Não, ele até falou certo. Não, ele falou errado, né? Porque meu pai, mineirão, lá de Tamarandiba, aí tinha um presidente, vice-presidente dos Estados Unidos, que o nome era Jefferson. Ele achava lindo demais, J2F. Aí ele não escreveu. Aí o rapaz, qual é o nome dele? Me parece que ele registrou eu e minhas duas irmãs juntas, né? A Gislene, mais nova, a Jucimeres, eu e ela temos 6 meses de diferença. E o Jefferson, que era para ser Jefferson. Só que ele fala Gerardo, falava, né? Morreu, né? Foi Gerardo, é o Jefferson. Do jeito que ele falou, o cara escreveu. Certo? Mas tinha algo que nós temos dele. Santos. O meu irmão Gilmar, ele tem Carniato. Não, Ferreira. Que é o mais velho, na cabeça do mineiro, tinha que ter o Ferreira. Os outros, o segundo nome dele, Santos. Saber que no céu, Deus vai dar... Imagina, aquilo que nós falamos, nós já estamos num lugar que nós não merecemos. É única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. E saber que Ele vai colocar na nossa fronte, no nosso caráter, aqui, o nome dele. Meu, isso é demais. O que vocês têm de falar disso? Isso é demais. E é uma das coisas que nós temos que pensar muito bem hoje. Eu, sinceramente, eu quero esse nome na testa. É muito privilégio, né? E quero um novo nome também. Não quer mais Elton, não? Não. Elton é para trás. Nome da testa de nosso maravilhoso Salvador e... O novo nome. Nova vida, né? Então, assim... Eu acho que teu nome lá vai ser Jefferson. Pode, se ele escolher, pode ser. Eu acho lindo esse nome. É porque ele está perto de mim, é meu amigo, tá? Não, eu acho muito bonito. Então, assim, são coisas maravilhosas que a gente vê, descobre na palavra de Deus. Não fica esse negócio,
Eu acho. Eu acho que é isso, eu acho que vai ser aquilo. Não, é o que Deus está falando. E a promessa dele não falha. E o que ele fala, ele vai cumprir. Então, assim, são coisas maravilhosas. Que é um nome na testa? É como se é propriedade de quem? Dele, né? É dele. Não somos mais de ninguém. Foi comprado pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus. Na Bíblia, essa questão de troca de nomes é interessante, né? A gente vê que, por exemplo, Salomão, ele chamava G de Dias. E depois veio a ser chamado Salomão. Josué se chamava Oséias, veio a ser Josué. Jacó, O próprio Jacó Israel. veio a ser Israel. Então, sempre quando havia uma mudança de nome, estava relacionado ao caráter. Né? Jacó, o enganador, Israel agora, né? O pai de uma nação. E a gente vê que essa mudança de nome, ela tem a ver com o caráter que será esse caráter transformado por Jesus. Nós éramos uma... Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem é você depois de conhecer Jesus? Quantas mudanças, atitudes, pensamentos, visão de mundo, como você tratava as pessoas, como você trata agora. É uma mudança completa. E a chancela final, né, é a mudança de nome. A questão de na testa, eu lembro que, a gente lembra lá em Deuteronômio, que quando é dada, né, as instruções, Moisés falando que você deve, né, atar a lei, a testa, na mão. No Apocalipse, na marca da besta, virar na testa, virar na mão. Essa questão do na testa é algo do entendimento, é algo que está, né? E aí nós teremos o nome de Deus em nossas testas. Ou seja, eles me pertencem, eles foram transformados, eles são novas criaturas de verdade. E assim, a lição aqui ela vai trabalhar um tema que eu me lembrei de você. Como é que ele fala? Que ele me chama o perturbador. O pessoal aí de casa. Eu chamo o Jefferson. O Jefferson é muito brincalhão, para quem não conhece ele pessoalmente. Mas ele me chama de perturbador de Israel. E ele chega, se tiver tudo em silêncio, ele chega, todo mundo vai saber que ele chegou, tá certo? De longe a gente já sabe que ele tá vindo. E aí eu brinco com ele de chamar ele de perturbador de Israel, tá? Mas o perturbador de Israel foi Elias. Mas né? Ele achou um ruim agora. O perturbador de Israel é Elias. E uma vez, ô Jefferson, antigamente, na transição ali do culto da escola sabatina, melhor, na introdução da lição da escola sabatina que era feita na igreja, a gente às vezes fazia algumas ilustrações, algumas introduções ali. E uma vez eu fiz uma que eu coloquei o Jefferson em maus lençóis, sem saber. E o Kevin depois veio e falou para mim assim, você devia ter falado que era uma brincadeira, porque foi tão real, eu quis passar algo tão real, que parecia que ficou, sabe, que era aquilo mesmo. Qual foi a brincadeira? A lição só falava sobre obras. A salvação é pela graça. Né? A diferença entre obras e graça, o que é uma coisa e o que é outra. E a ilustração, eu lembro que eu disse assim, que o Jefferson ficou me devendo. Eu fiz um serviço para o Jefferson, e o Jefferson me pagou. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu ia falar para todo mundo que ia levar esse caso à frente, porque eu queria receber. Trabalhei e não me pagou, não é? E eu queria receber. Porque eu trabalhei para você e você não me pagou. Então eu tinha direito do quê? De receber. Reivindicar o que era meu. E essa questão do nome, suas testas, aí a gente fica imaginando. Mas a lição trouxe para a gente que isso é uma ação de Deus também. A salvação estendida. Trouxe um texto lá em Romanos que diz assim, Romanos 4, verso 2 e 3. Diz assim, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que dizem as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A salvação e essa transformação, ela vem através de uma ação de quem? De Deus. Dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Mas o verso 4 diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Né? Por isso que... Ou seja, se a salvação... Mas eu já te paguei?
Já. A salvação... Tá vendo, Kevin? Paguei, tá? A salvação, ela, se fosse por obras, nós teríamos que cobrar de quem? Lá de Deus, né? De Deus. Aí, eu fui salvo né? aqui, eu fiz, paguei. Eu fiz, eu mereço. Né? Mas não é assim. Então, quando nós entendemos o que é salvação, justificação pela fé, é o caráter de Deus que vai sendo... a imagem e semelhança de Deus que vai sendo restaurada em nós, pouco a pouco, nesse mundo. Até numa das lições passadas a gente usou aquela ilustração, né? Se tirar você daqui para morar num país diferente, tirar você daqui e levar para lá, imediatamente você vai ficar perdidinho, né? E Deus, ele quer ir nos transformando, nos preparando para estarmos na presença dele até recebermos esse novo nome. Amém, amém. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um trimestre e nós aprendemos muito. Eu quero agradecer demais vocês dois, tá? Você vai pagar eu? Vou. Esses 3 meses aí? Vou pagar. Até eu vou te dar o Kevin de presente de pagamento já. Agora você tem que pegar com a mãe dele, com o pai dele e ver se ele quer ir, tá? Eu vou te dar ele. Tá bom. Mas assim, muito obrigado o tempo que vocês dispensaram pra gente, certo? Foi muito bom ter você também, Elton, você, Joel. E agradecer demais você que esteve conosco todos esses sábados, sabe? Essas lições, que dividiu esse conhecimento com seus amigos, o nosso link, que curtiu lá. Pode curtir, tá? É de graça, pode apertar joinha, é de graça. Você faz com que a gente fique mais relevante, outras pessoas conseguem ver. A gente esquece de pedir isso, mas se você quiser, pode fazer o joinha lá, tá? Mas foi muito bom ter você aqui. Não se esqueça que nós vamos estar entrando daqui a pouquinho, já no próximo sábado, numa nova lição, um novo tema. Nós vamos contar também com vocês em algumas lições também do outro tema. Vamos trazer pessoas novas aqui também para compartilhar um novo tema. Mas assim, muito obrigado. Essa lição foi uma lição muito complexa e vocês facilitaram o entendimento nosso. Então foi muito bom ter vocês aqui, tá? Muito bom de coração. Nós certo? agradecemos. Mas vocês não vão embora sem antes dar o seu recado final para os nossos amigos que estão em casa. E eu quero começar com você, Elton, hoje. O que você acha que essa lição, agora a de hoje, a lição do trimestre inteiro, certo? Tem que deixar para o nosso entendimento e para a nossa vida espiritual. Essa lição desse trimestre foi maravilhosa, né? Então, assim, nós aprendemos muito. Agradeço pelo convite que você fez para mim, para nós. E eu que fico feliz demais. Aprendi muito aqui, aprendi demais. E essa lição é uma lição que mostra que a verdade está na palavra de Deus. Amém, né? Não tem outro caminho. E que para nós termos o nome de Jesus lá, precisamos ter o nome aqui. Aqui, né? Então, é tirar o eu, Elton, e colocar Jesus. Amém. Faça a tua vontade. E todos nós que estudamos, nós queremos isso, porque eu quero ver Jesus face a face. Esse é não tem nada mais, não pode ter nada mais importante do que isso. Eu agradeço a Deus por ter participado com vocês. Deus abençoe a todos. Amém, amém. E você, meu amigão? Tem um texto aqui na sexta-feira que você vai ler, não vai? Pode ler. Não, eu vou deixar para você. Bom, vamos lá. Vamos refletir um pouco no mundo em que nós vivemos. Aí eu quero deixar como um pensamento para todos nós, para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Nós vivemos num mundo extremamente complexo. Hoje, e cada vez mais, as oportunidades que vão surgir, os caminhos que vão surgindo, oferecendo salvação, oferecendo um mundo melhor, eles cada vez mais surgem filosofias, ensinamentos, às vezes até mesmo no meio cristão, mas que são totalmente contrários à Bíblia. Busque aprender de Deus. Tenha curiosidade, questione, mas tudo embasado na Bíblia. E um recado para todos nós: cada vez mais a Bíblia vai ser desmerecida. Cada vez mais vão dizer que a Bíblia é um livro só de histórias infantis ou coisas do passado, porque o inimigo tem por objetivo nos afastar desse livro. Não há outro
local, não há outro caminho que seja seguro como a Bíblia é. Porque a Bíblia, ela foi escrita e orientada por Deus. É um presente de Deus. Quer conhecer a Deus? A Bíblia, né? É aqui que nós vamos conhecer. Quer conhecer você? É aqui que nós vamos conhecer. Quer conhecer o plano da salvação? É aqui que nós vamos conhecer. Então nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos dedicar, nos dedicarmos à oração, à busca pelo Espírito Santo, para podermos estar em comunhão com Deus e compreender a verdade dele, a vontade dele na nossa vida. Amém, amém. Até assim, trazendo um pouquinho, cuidado com o que as pessoas falam para você, porque o que acontece? Quando é um pastor, sabe esse título? Missionário, padre, parece um teólogo, parece que tem um poder ali, que a gente às vezes esquece de ir na palavra de Deus para consultar, e o que a pessoa fala parece ser lei. Mas assim, até no nosso meio mesmo, meio adventista, cuidado com o que você escuta, né? Se não tiver embasado, aonde? Na palavra. Na Bíblia, crê não. Entendeu? Crê não. A Bíblia, sempre a Bíblia. Isso eu lembro de Martin Lutero, né? Ellen White, você lembra Ellen White? As pessoas perguntavam para ela, vem cá, os seus escritos, meus escritos nunca superarão a palavra, a Bíblia como regra de fé. Meus escritos é o pequeno em relação à Bíblia. O Joel falou uma coisa que eu pensei que ele ia ler. Eu até tinha fechado isso. Eu falei, o Joel vai ler, porque eu sei que ele vai ler. Tá ali, né? É lindo, né? Mas eu vou podia terminar sem esse texto. Não, mas eu vou começar no de cima, tá? Tá bom. Diz assim, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Criador glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins resplandentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Que está falando de você, hein? Que está falando de nós. Esse ser majestoso, imagina, lembra o santuário? Não lidará mais com pecado, mas com nós adorando esse Deus que se fez homem. Depois Paulo fala que se fez servo. Depois ele fala que se fez o quê? Pecado por nós. Aí quando termina tudo, olha que lindo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Grande conflito, página 560. Eu vou fazer a pergunta que Jesus fazia toda vez que ele falava uma verdade. Crês tu nisso? Amém. Eu creio. Eu creio que vocês creem. Amém. Sabe, Deus ele tem um plano para a tua vida e para a minha vida prontinho. Precisamos aceitar. Deus não vai levar para o céu ninguém que não quer. E Deus jamais vai esquecer aqui na terra alguém que queira estar no céu. Deus jamais vai esquecer de um filho. Jamais, jamais. Por favor, encarecidamente eu peço, faça o que nós aqui estamos tentando aprender a fazer com a nossa vida, sabe? O que o Elton já falou aqui já na lição anterior. Vamos esquecer do eu, vamos esquecer
Sabe, às vezes a gente se preocupa, né, Elton e Joel, com as nossas coisas aqui, com o nosso ganha-pão, com comprar nossa casa, com casamento, com isso, com aquilo, e nos esquecemos de Jesus. O preparo é diário. É vencer o eu dia a dia, momento por momento, é vencer pecado por pecado. Assim, é pedir toda hora para que o Espírito de Deus nos livre de nós mesmos. Faça isso. Faça de Jesus, sabe assim, o teu capitão. Faça de Jesus o seu guia. Faça de Jesus e do Espírito Santo a voz que vai te guiar. Sabe? Tinha um pastor que ele sempre dizia: menos TV, mais Bíblia. Sabe? Menos celular, mais oração. É isso que nós precisamos. Vamos nos ligar com Deus, nos ligar com o céu, porque quando Jesus voltar, quem estiver ligado nele vai subir. Amém. Eu quero estar lá, eu acredito que todos nós queremos estar lá e queremos ter você lá. A gente quer se abraçar, a gente quer toda a eternidade. Outra coisa, pode ter certeza, eu amo viajar, né, Elton? Eu amo viajar, amo dirigir, eu amo. E eu vou correr aquele universo inteiro. O Kevin é mais tranquilo, mas eu dou carona para ele. As galáxias infinitas, eu vou passear nisso tudo, não quero nem saber, não vou parar no céu não. Na Terra, né? Nós vamos estar aqui na Terra, vou parar aqui não. Aqui eu vou fazer uma casinha aqui com um quarto só para ficar pouco tempo, vou passear o tempo inteiro. Porque Deus vai dar esse privilégio para nós. Amém. Mas isso é para aquele que deixar que Deus escreva o seu nome na testa. Agora eu gostei que o que você falou, que o preparo diário. O nome tem que ser escrito onde? Aqui. Permita Deus fazer isso. Amém. Tá bom? Vamos orar? Papai do céu, escreva o seu nome na nossa testa. Que as pessoas ao olharem para nós digam aquela frase que aquela mulher disse ao seu marido lá na época de Eliseu: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai um filho de Deus. Que quando olhar aquele amigo nosso que está nos assistindo hoje ou vai nos assistir outro dia, quando olhar para ele também fala: ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus. Que possamos, ó Deus, entregar para Ti diariamente. Sabe, a gente gosta de fazer coisa errada, é a nossa natureza. A gente não tem tempo para a Tua palavra. A gente acha tanto tempo para TV, tanto tempo para Netflix, tanto tempo para celular, tanto tempo para série. Mas achamos tanto pouco tempo para a Bíblia. Às vezes é tão ruim ler a Bíblia, às vezes é ruim fazer oração. Mas Deus, ajuda a gente a vencer isso. Ajuda a termos prazer na Tua palavra, termos prazer na oração. Ajuda a termos prazer, ó Deus, de Te buscar todos os dias, de renovar todas as manhãs, de estarmos junto com a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Por favor, Deus. Ó Deus, faça de nós vencedores. Que essa lição ela seja guardada aqui no nosso coração, que a gente sabe que é a nossa mente, para que Satanás não nos engane com os enganos que ele já tem preparado para esse tempo do fim, mas que mantenhamos firme a nossa fé em Ti. Amém. E como vimos na semana passada e como vimos hoje também, que mantenhamos nossos olhos firmes, olhando para o céu, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. É o que nós pedimos para nós, para os nossos amigos. Abençoe cada um deles, aonde eles estiverem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, tá? Por ter estado conosco nesse trimestre. Mas, saudade já desse trimestre, né? Tchau, tchau para ele. E te esperamos já para o novo. Sábado que vem. Quer ver isso mesmo? Mesmo horário, mesmo canal, mesmo local, mesmo horário. E sem esquecer... Nunca esquecendo, hein? Nunca, não podemos esquecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até sábado que vem.